A misteriosa história conta que o iniciado ali ficava durante outros 3 dias, submetido à reverberação dos sons cada vez mais altos. A vibração envolvia a área e era transmitida ao corpo, induzindo a elevadíssimos estados de consciência. Na chamada Câmara da Rainha, ficavam durante outros 3 dias enquanto o estado de consciência adquirido era fixado e a possibilidade de transformar voluntariamente a matéria em espírito. A vida em eterna consciência. Um dos canais da Câmara do Rei está perfeitamente alinhado ao mês de dezembro com a estrela Aunilan, no cinturão de Órion, uma constelação dedicada pelos egípcios a Serru, ou Osíris, o deus da ressurreição. O outro canal alinha-se com a estrela mais importante para os egípcios, Sírio, que quando aparecia antes do Sol, indicava que o Nilo iria se transbordar. É evidente que, apesar de se atribuir a diferentes construtores, as pirâmides foram projetadas como um todo, para propósitos religiosos e astronômicos. As 3 pirâmides estão perfeitamente alinhadas entre si. E como grupo coincidem exatamente com a disposição e planta das 3 estrelas no cinturão de Órion. Todas as suas características indicam um conhecimento superior, uma tecnologia incompreendida, e as misteriosas teorias sobre seu uso parecem muito mais acertadas que as teses sobre os túmulos dos faraós nunca ocupados. A Esfinge, uma figura colossal entalhada em um só bloco de pedra, que olha fixamente para o leste, é atribuída a Khephren, por se encontrar mais próxima de sua suposta pirâmide. Entretanto, uma pedra entalhada por Quéops foi encontrada, o antecessor de Khephren, o que pode indicar, como tantos outros faraós, que tenha tirado a areia que a cobria e chama a Esfinge de guardiã da eternidade, que guia os ventos com o seu olhar. A Esfinge tem marcas de severas erosões causadas pela água. Conclui-se por sua profundidade que levou milhares de anos para que isso ocorresse. O pensador esotérico George Ivanovich Gurdjieff dizia que a Esfinge era mais antiga que a história do Egito, mais antiga que seus deuses, mais antiga que as pirâmides, que nela não existe nada acidental, nada sem significado. As histórias de Beelzebub afirmam que a civilização egípcia começou com o conhecimento intuitivo e lunar de alguns sobreviventes da Atlântida. Parece haver indícios suficientes para concluir que as pirâmides e a Esfinge são mais antigas do que se diz. Que sua função não era precisamente a de ser sepultura funerária. E isso nos mostra que devemos prestar mais atenção na lenda que diz que seu construtor foi Thoth, o Atlante. Outro local misterioso é Tiahuanaco, sobre o lado Titicaca, entre Peru e Bolívia. Foi construído com louças gigantescas de pedra cortada, como a da Porta do Sol, entalhadas e unidas com tanta precisão que entre suas juntas não entra nem uma agulha. É um procedimento similar ao que se encontrou em Baalbek, Egito. Em Tiahuanaco, a 3.000 quilômetros de distância, a tecnologia era ainda mais sofisticada, pois usavam juntas de metal fundido para manter os blocos de pedra no lugar. Para derreter as peças no local designado para cada pedra, seria preciso um equipamento portátil, uma tecnologia que não existe hoje em dia. A cidade foi construída como um imenso relógio para medir as posições do Sol em seu percurso diário. Um imenso templo do Sol. No centro de sua porta principal, o Sol nasce em todos os equinócios de verão. E nas esquinas de sua muralha, existem mistérios que permitem calcular que o complexo foi construído há pelo menos 12.500 anos por uma civilização hoje desaparecida. Recentemente fizeram medições que determinaram que o Sol, no solstício de verão e o solstício de inverno, nasce fora das esquinas de suas muralhas,
o que para um complexo situado com tanta precisão parecia incrível. Pesquisas realizadas por Arturo Poznański indicam que o Sol nascia exatamente em cada esquina, quando o ângulo de inclinação do planeta com relação ao Sol era de 23 graus exatos. Atualmente é de 23,5. Calcula-se que essa era a inclinação que o planeta tinha há 12.500 anos, quando atravessava o quadrante correspondente à constelação de Leão, em sua volta de 25.920 anos ao redor de Alcione, o Sol central de Pleiades, conhecido como a precessão dos equinócios. Esses exemplos demonstram a existência de uma cultura inteligente anterior ao dilúvio, com conhecimentos astronômicos, matemáticos e uma tecnologia para fundir metais, cortar, erguer e encaixar grandes e pesados blocos de pedra na construção de edifícios alinhados astronomicamente com o Sol. Ao tirarmos informações para a realização desses programas, encontramos evidências que demonstram que os atlantes usavam a intuição para entender como o universo funcionava como um todo. Esse fato é de fundamental importância, pois pode nos ajudar a encontrar respostas para os tempos que vivemos. Nesse programa vamos ter uma visão geral dessa informação e nos seguintes iremos aprofundando ponto por ponto para facilitar o seu conhecimento. Na Escola de Mistérios de Naakal, na Atlântida, ensinavam aos iniciados uma informação que foi conservada no círculo secreto de certas sociedades e que hoje, graças à abertura dos tempos que vivemos nesse início de século, consegue chegar a todos nós. Os Atlantes, usando sua intuição, descobriram que o universo funciona regido por 7 leis fundamentais. O cumprimento absoluto e eterno dessas leis permite que seu funcionamento seja perfeito. O propósito das 7 leis é reger a criação e organização do universo, a escola de aprendizagem e evolução dos filhos do Criador. Organizam o desenvolvimento das consciências inocentes emanadas dele, através de uma série de experiências que as conduzem à sabedoria e à compreensão de que sua origem é o amor. Organizam o espaço, a dimensão ou a realidade em que a consciência contida em um corpo pode experimentar. Determinam a duração de cada experiência que se vive, o tempo de tudo que já existiu, existe e existirá. As 7 leis organizam as consciências que descendem de Deus para a matéria, com o objetivo de viver experiências que permitam obter sabedoria, compreensão sobre o universo e paz causada pelo amor. São aplicadas a tudo que se manifesta, tudo que foi gerado, tudo que existe em todos os níveis, vibrações, dimensões e realidades. Tudo que se manifesta em todos os mundos, no físico ou material, no psiquismo, no mental, no astral e no mundo espiritual. Regem o processo de vida para que se compreenda pouco a pouco o que existe e a maneira como funciona. Ao conhecer as 7 leis, e verificar que se aplicam a tudo que se faz, se pensa, se sente e se imagina, compreende-se como funciona o universo, para que estamos aqui e para onde estamos seguindo. Compreender o universo como uma unidade é fundamental para aceitar sua perfeição divina. Isso ajuda que o homem entenda a si mesmo, ainda que em sua forma racional e fragmentada de receber a informação. Ao conhecer e compreender as 7 leis, as regras do jogo com as quais vivemos nesse mundo ficam claras e não existe mais ignorância. Enquanto as leis não forem conhecidas, são violadas sem saber, e isso produz sofrimento. Mas não conhecê-las não quer dizer que não sejam aplicadas.